Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, no seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, meu Deus. O que era e há de vir, prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem, bem alto eu te darei o meu louvor. Então verei meu
para você ter uma ideia, né, do que a gente vem fazendo hoje nas redes sociais, em termos de testemunho da fé e de visão de igreja, quer dizer, o que nós entendemos sobre a igreja, nosso papel, nossa tarefa de discipular pessoas para nos tornarmos semelhantes a Cristo, nossa missão no mundo, dando testemunho, sendo luz aonde quer que nós nos encontremos. E você viu também os dados da nossa conta bancária. Se você quiser ajudar nesse trabalho da Igreja do Caminho, eu louvo a Deus por todas as contribuições e dízimos que foram dados nesses dias. É uma igreja nova, mas é incrível o que a gente já conseguiu fazer. Até a transmissão dos cultos, da maneira como estamos fazendo, tudo isso é graça de Deus. Aliás, eu quero agradecer aos irmãos da Igreja Batista Filadélfia, em especial ao Rafael, que nos deu uma mão muito legal para a gente poder fazer essas transmissões aqui. Graças a Deus, nesse tempo de uso mais adequado das redes sociais, como é bom poder pregar a palavra de Deus por esse canal aqui. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, se você tem ela em mãos agora, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, e nós vamos ler alguns versículos importantes, desde o versículo 36 até o versículo 56, são 20 versículos, mas eu faço questão de fazer a leitura por causa do contexto. A Bíblia não é um documento de versículos, é um documento narrativo, é um documento que tem doutrina, que tem testemunho, né? Eu sei que algumas pessoas estão mais acostumadas aos versículos, mas a Bíblia é uma narrativa, uma história, é um testemunho. E a gente não pode cortar essa história ou fatiá-la, porque alguma coisa no meio do caminho vai se perder. Então eu queria fazer com você essa leitura, tenho certeza que Deus vai falar com você hoje à noite. O anúncio que fizemos foi que hoje a gente lidaria com palavras de Jesus para um tempo de crise e de necessidade, e nós vamos ouvir a palavra de Jesus num momento um pouco diferente, mas de dificuldade também. Tenho certeza que Deus vai falar com você hoje à noite. Mateus 26, versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12 apóstolos, e com ele grande multidão,
com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com ele, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando, e vocês não me prenderam. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Eu havia anunciado que lidaria com palavras de Jesus em tempos de crise, em tempos de dor, em tempos de necessidade. Mas vejam que Jesus está lidando com uma dor própria, com uma necessidade própria, com um desafio pessoal. Mas é bom lembrar, ele não estava lidando com os seus pecados, estava lidando com os pecados de outros, os nossos, os do mundo inteiro. E mesmo assim, no meio dessa crise toda, Jesus é fiel, é obediente, é consciente, sabe o que está fazendo aqui e vai até o fim com a sua decisão. Por outro lado, também não vemos aparentemente nada de muito milagroso aqui, nada de muito sobrenatural, nada de muito extraordinário. Jesus não está caminhando por sobre as águas, não está curando os olhos do cego, não está purificando um leproso. E eventualmente alguém pode pensar: mas pastor, esse texto para um tempo de crise e necessidade, qual o sentido? E essa pergunta que eu quero instigar em vocês. Ora, Jesus aqui havia tido uma ceia com os seus discípulos e havia anunciado a eles que a sua morte era iminente. O interessante é que o versículo anterior ao início desse trecho, Pedro disse: ainda que todos te neguem, eu jamais. E o versículo seguinte diz: e todos os discípulos disseram o mesmo, assinaram embaixo aquilo que Pedro falou, né, de que ainda que todo mundo o abandonasse, né, com o aviso que Jesus deu, de que os homens sofreriam tentações e deixariam Jesus, Pedro, ele afirma que não, e consequentemente os discípulos seguem nesse caminho e dizem a mesma coisa. Só que agora então Jesus, muito tarde da noite, acredita-se até que por volta de 11 ou meia-noite, Jesus se dirige a um lugar que ele costumeiramente visitava, que é o Getsemane. Eu já fui a Israel umas 8 vezes. Eu estive nesse lugar. Até hoje lá, oliveiras muito antigas são cultivadas. Aliás, a oliveira é uma árvore muito antiga, ela dura durante muito tempo. Há quem diga aí que ela pode durar 2.000 até mais do que isso, anos, né? Então é muito possível que no lugar em que estivemos
ali no que hoje se entende por Getsemane, em Jerusalém, estejam as mesmas árvores sobre as quais Jesus pode ter se debruçado ou nelas encostado de alguma maneira. Era o lugar em que também essa fruta da oliveira era espremida e se extraía o azeite, da expressão Getsemane, né, que é lagar de azeite, né, onde o azeite acabava saindo desse processo mecânico de extração dele. Jesus convida então os seus discípulos, depois da ceia, tendo anunciado que a sua morte era iminente, convida os seus discípulos para orar, o texto diz. E vão com ele Pedro, vão com ele João, vão com ele Tiago, né? Mas vejam aqui que coisa interessante para o Filho de Deus. Para alguém que é Deus, mas também que é ser humano. Diz que ele começa a ser tomado de uma tristeza e de uma angústia. Ele chega a expressar no versículo 38 que a sua alma está profundamente triste até a morte. Ora, os filósofos gregos diziam nesse período que você devia encarar a morte com muita naturalidade. Que você não devia olhar a morte de uma maneira pessimista, mas essa era também a visão de um judeu. No livro de Salmos, lá no número 42, versículo 5, o salmista, na possibilidade da morte, ele se expressava com medo. Ele se expressava assim: por que está abatida, ó minha alma, por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Então vejam como o que Jesus faz aqui está na continuidade da tradição judaica. Diante da morte havia medo, havia angústia, havia sofrimento. E Jesus não esconde esse fato. Então eu queria começar dizendo hoje à noite que nós todos estamos em momentos difíceis no país, no mundo. Cada situação é uma situação, cada família é uma, cada história é uma história. Cada um tem os seus desafios pessoais, mas aqui nós temos apresentado diante de nós o Cristo que sofre. E eu sei que muita gente tem um outro olhar sobre Jesus hoje, né? Porque Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz e morreu em nosso lugar. Eventualmente alguém pode imaginar que a vida de sofrimento, a vida de desafios não é parte mais da vida de um cristão, porque Cristo tomou sobre si todo o sofrimento que era necessário. Mas eu queria que você ouvisse um pouquinho mais dessa mensagem hoje e que junto nós pudéssemos percorrer um caminho e refletir a esse respeito de um Cristo que é Deus, que se faz gente e que explicita a sua dor, explicita o seu sofrimento, não esconde isso, ele expressa e, ao expressar isso, diz aos seus discípulos que ele vai orar. O versículo 39, inclusive, diz que ele se adianta um pouco, né? Aliás, esse texto no Evangelho de Lucas 22 nos dá a entender que Jesus se adiantou num tiro de pedra. 27 metros era a distância aproximada dessa medida. Então, na verdade, Jesus estava relativamente distante dos seus discípulos, mas podia vê-los, podia observá-los de longe enquanto ele lá estava orando. E o texto então diz que ele se prostra sobre o rosto orando, que é uma expressão de relativa angústia, de súplica, né, de prostração, de alguém que se coloca diante de Deus em oração, reconhecendo os seus limites, reconhecendo que Deus é o seu refúgio, reconhecendo que não há outro caminho. O que Jesus está aqui pedindo ao Pai é força, é graça para continuar nessa sua missão. Mas ele convida os discípulos no sentido de que os discípulos
ficassem com ele e vigiassem. Em Mateus 27, 46, é interessante observar que quando Jesus depois morre na cruz, ou um pouquinho antes disso, ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então parece que Jesus sentia exatamente o que ia se passar, uma espécie de abandono de Deus, porque ali, sobre ele, a ira de Deus desceu. O cálice que Jesus eventualmente pede para dele fugir ou dele escapar é o cálice da ira de Deus sobre os pecados de cada um de nós. E a punição era merecida. E no futuro, então, logo em seguida, quando Jesus se dirige à cruz e está na iminência de morrer, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? É o que a gente encontra nessa passagem das Escrituras. Mas o texto vai adiante. A oração de Jesus é uma oração bem clara: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nós vamos olhar muitas vezes nesse texto aqui o evangelista Mateus dizendo: assim aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Pois aqui Jesus então não se vê alienado do plano de Deus. Ele também quer que se cumpra a Escritura, mesmo que isso implique em dor, em sofrimento, em desafios. É o Filho de Deus aqui, diante de um cenário caótico, tendo sido, aspas, abandonado pelo Pai, porque vai morrer sozinho, tomando sobre si nossos pecados e sofrendo a ira de Deus. Então essa ressalva aqui é muito importante. Ou seja, é sofrimento, é um caminho difícil, mas Jesus, quando ora, diz: não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu quero dizer assim que a nossa sociedade hoje ela está toda trabalhada e pensada para a gente evitar o sofrimento. E muitas vezes um sofrimento que a gente quer evitar, que nos dará crescimento, nos fará mais humanos, nos fará dar mais valor a coisas importantes, né? Eventualmente, quando o sofrimento vem, a gente quer repelir o sofrimento, às vezes usando medicação, às vezes fugindo de enfrentar aquele desafio, se alienando, né? Se escondendo. Ora, a própria Escritura nos vem ensinar que Deus corrige a quem Ele ama. E falando no caso da disciplina, ela tem um objetivo bom. Então o sofrimento às vezes é um caminho, um processo de maior crescimento como ser humano, de maior consciência da realidade e daquilo que é importante, porque esse mundo ele nos aliena. E tem uma onda toda atualmente para tentar tirar da gente sofrimento, né? E até muita medicação tem sido produzida nesse sentido para aliviar o sofrimento. Em parte isso é muito bom, mas por outro lado, eventualmente a gente abusa e tira uma coisa que é natural da vida humana, que é o sofrimento, que nos dá consciência, que nos faz crescer como pessoa, que nos faz olhar um pouquinho para o outro e não viver nessa vida como se tudo acabasse aqui. Há outras coisas implicadas nesse sentido. Jesus então, ele ora: não é como eu quero, e sim como tu queres. E o texto mostra então que ele se volta para os discípulos e os encontra dormindo. E ele diz a Pedro, o texto diz, aquele Pedro que disse que era forte, aquele Pedro que disse que Jesus podia contar com ele e que disse inclusive que se todos o negassem, ele jamais o faria. Quer dizer, ele se colocou até numa situação superior à dos seus colegas. Pois foi a ele que Jesus então se dirige. E aí, Pedro, achando-os dormindo, dirige-se a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Eu acredito que Jesus aqui permitiu que esses discípulos estivessem com ele e acompanhassem ele nesse sofrimento, até para que os discípulos entendessem quem era o Filho de Deus,
qual era a sua missão e também qual era o papel dos discípulos nesse caso. Eu não acho que aqui Jesus se decepciona com Pedro, com Tiago e com João porque eles dormem. Eu acho que aqui Jesus quer mostrar que ele é Deus, que aqueles discípulos eram seres humanos, falíveis como qualquer ser humano, mas que esse Jesus, que é Deus, é também humano e ele também sofre. E ele também sofre. E o texto diz então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Mas vejam o alerta agora. Vejam o alerta. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ora, Jesus havia ensinado na oração do Pai Nosso exatamente esse pedido. Guarda-nos da tentação. Livra-nos da tentação. Jesus havia motivado os discípulos a falarem com Deus, com o seu Pai, pedindo que Deus nos livrasse da tentação. Mas que a tentação faz parte da vida humana. Que Deus nos guardasse de cair na tentação. Talvez ele aqui está preparando os seus discípulos para o momento em que os guardas vão chegar e vão prender Jesus no Getsemane. Ou seja, Jesus está querendo dar aos discípulos a dimensão da realidade. Ele quer alertá-los. O texto diz que eles estavam cansados. Eles não tinham ideia do que estava se passando, né? Como é que a pessoa que sabe que uma situação iminente de prisão, né, está em vias de se realizar, como é que ela vai dormir descansadamente? Os discípulos, talvez essa era a ideia deles, né, que estavam ali em mais uma noite com Jesus, desfrutando talvez de um luar, sabe, tranquilos, né? Os olhos estavam cansados, eu sei, o texto diz que eles estavam cansados, mas Jesus também estava cansado, mas o peso que ele estava carregando sobre os seus ombros, a sua missão, não lhe permitiram relaxar, no sentido de ser leviano. Ele precisava estar preparado para os desafios que viriam logo a seguir. E Jesus então está orando e diz aos discípulos que façam a mesma coisa. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós, em nossa vida, lidamos muito com isso. O nosso físico, nossos sentidos, né, e o nosso coração. A gente avalia muito o mundo pelos nossos sentidos, mas tem também algo interno a cada um de nós, que é o nosso coração, que são os nossos sentimentos, nosso intelecto, né, nossas emoções. E de alguma maneira Jesus aqui está querendo lidar com o ser humano na sua integralidade. Ou seja, o sofrimento, ele é natural, faz parte da vida humana. Como lidamos com ele? Essa é a questão. E uma das coisas que Jesus então vai dizer para nós é que é importante que nós oremos, falemos com Deus e peçamos que Deus nos guarde e livre de todo o mal. O que não quer dizer necessariamente que não vamos sofrer e não vamos ter desafios, mas que vamos ter o cuidado de Deus sobre nós. Jesus então se retira pela segunda vez, tendo falado com os seus discípulos, e vai orar novamente. Tem gente que até é contra a oração repetida, é contra orar mais de uma vez por dia, acha que é desnecessário, que Deus não é surdo, né? Tem gente que ora menos, outros oram mais. Eu vejo aqui o Filho de Deus falando 3 vezes com o Pai sobre o mesmo tema, repetindo o mesmo pedido. E sabendo que estava sendo ouvido, me parece que aqui Jesus tinha um momento com o seu Pai, no sentido de ser fortalecido, conscientizado e guardado para a sua missão. E o texto diz que, de novo, ele pede, se possível, que seja livre desse cálice, que é morrer na cruz pelos pecados da humanidade, mas que não seja como ele quer. E ele volta-se para os discípulos mais uma vez e os encontra dormindo. Os olhos deles estavam pesados. Jesus, dessa vez, não intervém. Deixa os discípulos. Esse quadro é muito importante, né? Para a gente perceber Jesus e a relação dele com os seres humanos.
Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, e seres humanos pecadores, muito bem intencionados, mas gente como eu e você, pecadores, necessitados. E pela terceira vez então Jesus ora, repete as mesmas palavras, Mateus enfatiza muito bem, e aí então parece que ele tem uma certeza. O tempo de Jesus morrer chegou. Ele se volta para os discípulos e diz: vocês ainda estão dormindo? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem, veja bem, está sendo entregue nas mãos de pecadores. É uma coisa assim, para não dizer irônica, mas que causa perplexidade a maneira como Jesus fala. Ele é justo, ele é Deus, ele é todo amor, ele é puro, ele é servo, e esse Jesus que nunca fez mal para ninguém está sendo entregue pelos próprios seres humanos. Por que não dizer pelo seu povo, o povo judeu, de onde ele emergiu, onde ele nasceu. Ele está sendo entregue para morrer pela mão de pecadores, mas ele vai morrer no fim por esses pecadores, para justificá-los diante do Pai pela fé. Eles não precisarão fazer sacrifício nenhum, eles não precisarão pagar pelos seus pecados, eles não precisarão fazer nenhuma contraprestação a Jesus, eles receberão um presente. Esses pecadores que levaram Jesus à morte e que agora aqui se configuram nessa multidão, aliás, é muito interessante, é uma grande multidão que vai pegar Jesus como se ele fosse um revolucionário. Ele vai dizer logo depois que estava no templo ensinando e nunca ninguém o pegou. Agora parece que veio a multidão toda, né, com porretes, o texto diz, com espadas, né? Estavam ali os romanos também. Herodes fornecia essa guarda para o pessoal do templo. Então, soldados romanos também estavam implicados aqui, assim como judeus, saduceus, pessoas do templo e anciãos também. Mas que coisa interessante, esse que não merecia morrer, esse que não é pecador, esse que é justo, esse em cuja boca não há dolo nenhum, ele mesmo reconhece agora que é o sacrifício, está sendo entregue nas mãos de pecadores, que são na verdade os que merecem morrer. Mas ele é morto pelos pecadores, mas é um sacrifício em favor dos pecadores. Esses dias eu fiz uma postagem muito emblemática no meu Instagram, onde eu disse que o símbolo do cristão não é uma balança, como é o símbolo do direito ou da justiça. O símbolo da fé cristã é a cruz. É um Deus que se oferece para resgatar o ser humano pecador e injusto sem merecer. Deus se oferece de forma amorosa e resgatadora em cada um dos nossos lugares, para aplacar a ira divina e nos reconciliar com Deus, nos dando paz, nos dando harmonia e, consequentemente, também criando a possibilidade de harmonia com o semelhante. Porque sem essa relação com Deus estar curada e pacificada, é muito difícil ter relação com o outro pacificada. Por isso que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. A gente às vezes tenta manter o casamento, tenta manter os amigos, tenta se manter bem numa sociedade, mas a gente não está bem com Deus. A gente, não se reencontrou com o Criador. A gente não teve a paz por meio de Jesus. A gente não experimentou o amor de Deus e o perdão. A gente não recomeçou. É muito difícil também recomeçar com o semelhante sem recomeçar com Deus. Quando Jesus ainda falava, ele por fim arremata: levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Ainda tem um traidor nessa narrativa.
Não basta tudo que Jesus está fazendo aqui, levando seus discípulos a acompanharem o seu sofrimento, para depois testemunharem dessa sua missão, vendo tudo de perto. Não basta Jesus também se distinguir aqui enquanto Deus encarnado e os seres humanos e suas fraquezas e sua impetuosidade em dizer eu posso, eu consigo, Jesus, eu vou ficar contigo até o final. Todo esse cenário aqui mostrando como Deus nos ama e é paciente conosco. Mas Ele está em meio ao sofrimento. E o texto então diz que agora o traidor se aproxima. Agora, um dos seus discípulos que teve a ceia com ele vai se dar ao trabalho de identificar para aquela guarda que ele dirigia quem é Jesus, lhe dando um beijo. E a maneira como isso acontece é um beijo em que Jesus responde dizendo amigo, e a palavra não é filéu aqui, ou filos, né? A palavra é outra no grego, etairos, que é um conhecido. Ou seja, Jesus também não é ingênuo. Ele está consciente de que por Judas virá a traição. E ele faz questão de dizer, amigo, o que você veio fazer? O que você veio fazer? Que quadro bem configurado, que quadro dramático do que nós somos capazes de fazer, porque esse Judas aqui, por 30 moedas de prata, ele entregou o Filho de Deus. O justo pelos injustos. Ele aceitou dinheiro para trair alguém do seu círculo mais íntimo, que havia tido uma ceia com ele na noite anterior, e Jesus não deixa passar em branco. Ele diz, amigo, o que você veio fazer? Eu acho interessante essa reação de Jesus, de amor, de paciência, de compreensão também da realidade humana e do pecado, mas nem por isso ele deixa de dialogar e trazer isso à consciência, é bom dizer. Mas vejam o contraste dessa reação com a reação de Pedro depois. Quando Jesus é preso, Pedro saca da espada e tira a orelha de um funcionário da guarda. Veja a reação impetuosa, como se ali Pedro então, que não orou, que dormiu, que era super impulsivo e de baixa consciência de si próprio, na verdade há um desvendamento completo aqui de quem é o ser humano. Esse Pedrão aí que não fez o que tinha que fazer porque humano era, ele agora quer resolver a coisa na última hora e ele puxa da espada. Era uma multidão que veio prender Jesus, mas ele reage, puxa da espada, corta essa orelha. Que contraste entre um Jesus que dialoga com um traidor, Judas, com amor, dando-lhe consciência, amigo, o que você veio fazer? E o Pedro agora de um outro lado, puxando dessa espada. Ora, o que o texto diz, que Jesus diz assim a Pedro, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Eu quero dizer uma coisa assim, o Evangelho, Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, eles têm outra arma. A arma deles é o amor, que também tem a faceta da verdade, é verdade. Mas a igreja, o povo de Deus, os crentes, o Evangelho, a sua arma é o amor e é a verdade. Não é a violência, não é a imposição, não é o abuso, não é o desejo de poder, sabe? Não é dinheiro. O Evangelho é o poder de Deus para salvar a alma humana. O Evangelho é o poder de Deus para esse diálogo aqui de conscientização do ser humano, de perdão do ser humano, de amor para com o ser humano. E eu sei que às vezes a gente se decepciona e fica triste com muitas coisas em nosso país, sabe? Mas nós temos que aqui encarnar o coração e a atitude de Jesus, o espírito dele, como ele lidou com os desafios humanos, como ele lidou com as tentações. E ele diz,
coloque a espada de volta no seu lugar, porque quem lança mão da espada, a espada vai perecer. Meus irmãos, às vezes eu noto algumas vertentes do progressismo evangélico entendendo que os fins justificam os meios. Gente que em nome de Deus, em nome do evangelho, usa da violência, usa das agressões verbais, usa da intimidação, usa de muitas ferramentas, como se assim o país fosse mudar, a nossa cidade fosse mudar, os nossos vizinhos fossem mudar. Que Deus nos livre disso, dessa tirania da violência ou da imposição. Nós somos o povo do amor, o povo da verdade, o povo que serve. Nós somos discípulos desse mestre aqui, que deixou para nós pegadas e exemplos muito importantes. Olha o que ele diz, né? De novo, Pedro, uma visão bem mais carnal, bem mais humana. Ou você acha que não posso pedir a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Eu fico me lembrando aqui de Jesus tentado no deserto, quando também tinha a oportunidade de ser servido por anjos, de invocar o nome do Senhor, de transformar pedras em pães. Não. Ele também podia fazer uso dessa sua divindade aqui. Ele não fez. Ele foi humano. Se colocou em nosso lugar, venceu a tentação que eu e você não vencemos. De novo, Jesus está no meio do sofrimento de um mundo que pecou, que se revoltou contra o Criador. Ele veio redimir esse mundo, salvar esse mundo, com uma missão específica, uma linguagem própria. Ele não veio usar a mesma ferramenta que fez com que esse mundo se tornasse o que se tornou: violência, pecado, egoísmo. Ele veio amar e veio servir. Ele manda então Pedro guardar a espada. E ele quis dizer para Pedro: Pedro, eu não preciso dessa ajuda. Assim como Deus sabe aquilo de que o nosso país precisa. Deus sabe aquilo de que o nosso estado, nossa cidade precisa, nossa família precisa, nossos amigos precisam. Deus tem poder, meus irmãos. O evangelho é o poder de Deus para salvar qualquer pessoa, qualquer família. Vamos deixar Deus ser Deus, vamos deixar Deus fazer. Ele tem poder para isso. E nós podemos ver isso diante dos nossos próprios olhos. O texto diz que essas 12 legiões, se a gente for fazer um cálculo aqui de uma legião romana de então, nós estamos imaginando aí ao redor de 72 mil anjos que Jesus, claro que é uma hipérbole, podia invocar em seu auxílio. O que seria aquela multidão para enfrentar tamanha milícia celestial? Deus é tão paciente conosco, Deus é tão amoroso conosco. Deus, ele, num texto como esse, também mostra as nossas diferentes faces, nossas dissimulações, nossas fraquezas, nossos medos, nossas impetuosidades, nossas hipocrisias, nossas dores, o que nós seres humanos causamos quando pecamos, toda a desconstrução da vida humana, ela está nessa narrativa aqui, em cada detalhe, em cada faceta, e não é só entre pagãos, é entre os crentes, é entre os afeitos à religião aqui, porque são esses que convocam uma multidão com porretes para irem prender Jesus com espadas. O texto diz: vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Será que nós, enquanto cristãos, não entendemos que nós somos esses seres humanos pecadores? Nós somos as pessoas capazes das maiores atrocidades, como a história da igreja já demonstrou. Será que nós não nos demos conta de que não somos melhores do que ninguém? E que somos totalmente dependentes deste amor, deste evangelho de Jesus para nos perdoar e nos transformar os corações. Precisamos orar por uma revolução no nosso país, mas uma revolução do evangelho, de uma nova vida em Cristo, de uma transformação
no uso das nossas armas, entre as quais o amor, a humildade e o testemunho cristão. Agora vejam por que Jesus diz isso, versículo 54. Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Eu quero dizer assim para você que está em casa me ouvindo, me assistindo. Você tem que saber que Deus tem tudo sob as suas mãos. Você tem que saber que toda criação é sustentada pela palavra do Cristo. Você até pode espernear, você até pode chorar, eu posso relutar, eu posso não entender, eu posso me indignar, mas eu preciso lembrar disso aqui. As Escrituras, elas vão se cumprir, o que Deus planejou vai ser cumprido. Deus tem na sua mão todo o poder e autoridade, e todos aqui acabaram se tornando coadjuvantes na história de Deus. Seja Herodes, seja Pilatos, seja os judeus, seja os discípulos, seja os gregos, sejam os pagãos, todos aqui cumpriram o seu papel sem perceber nessa grande narrativa de Deus, uma narrativa que fala do amor de Deus pelo mundo e que quer salvar o ser humano dos seus pecados. Ou seja, como é que eu vou invocar anjos ou ajuda divina se é para essa finalidade que eu vim, morrer na cruz, em favor da humanidade? Naquele momento, Jesus disse às multidões: vocês vieram com espadas e porretes para prender-me como se eu fosse um salteador. De novo, o quadro é dramático. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando e vocês não fizeram nada. Tudo isso, de novo, porém aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Dos profetas. Deus permitiu estes males. Deus permitiu a morte de Jesus. Deus designou a morte de Jesus. Deus consentiu que a coisa acontecesse desse jeito aqui. Meus irmãos, é preciso olhar para a soberania, a bondade, o controle, o governo de Deus e para tudo aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Eu não queria que o Brasil estivesse como está hoje. Quem é que imaginou que está confinado desde março? Quem é que imaginou que o comércio ia parar, que os empregos iam ser perdidos? Quem é que imaginou que nós não íamos conseguir lidar com esse vírus mais cedo? Tem aí uma vacina, talvez, imaginada para o final do ano, alguns dizem para o ano que vem. Quem é que imaginou que ficaríamos desse jeito? Mas nós precisamos olhar para Jesus nessa hora. Precisamos confiar em Deus, precisamos ter paz. Precisamos orar. Precisamos pedir: Senhor, guarda-nos da tentação, livra-nos do mal. Precisamos olhar para o Cristo, porque tudo isso aqui que Ele veio fazer, e Ele está só na preparação para a cruz que Ele vai carregar, e sobre ela vai ser colocado e crucificado. Toda essa obra visava que eu e você fôssemos salvos de nossos pecados, de nossas culpas, de nossas dores, de nossos medos, de nossa sensação de que somos aleatórios no mundo, de que não temos um papel, de que estamos aqui por acaso e vítimas do pessimismo, do fatalismo, do naturalismo, como se fôssemos um amontoado de células desordenadas, sem uma mente inteligente, sem um planejador, um criador e um mantenedor. Ora, a mensagem do Evangelho é de reconciliação do mundo com o Criador, de modo a nos tornarmos filhos de Deus. Sofrimento. Mas vejam de novo a faceta humana de cada um de nós. Então, todos os discípulos, versículo 56, todos os discípulos o deixaram e fugiram. Meu irmão, meu amigo, você que está nos acompanhando agora, o Evangelho é o poder de Deus. Mas nem sempre esse poder se manifesta numa cura física, num carro novo, num emprego novo, ou com um não adoecimento no meio de uma crise como essa.
O Evangelho é o poder de Deus no sentido de ser o poder do amor, o poder da obediência, o poder de tomar a cruz, de ir até o final na decisão que Jesus tomou. Esse é o nosso mestre, esse é a nossa referência, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Senhor. Nós somos dele, nós temos o privilégio de sermos filhos dele, de um Deus que cumpre a sua palavra, que não volta atrás. Não, eu não li hoje, não abordei um tema de Jesus caminhando por sobre as águas, eu abordei um tema de Jesus sendo gente, sofrendo, convidando os seus discípulos a conviverem com esse sofrimento, a terem conforto e consolo na oração da parte do Pai, mas um Jesus que se mostra a gente crendo, confiando, porque ele também podia aqui fazer outra oração. Ele podia aqui também dizer, não, Pedro, corta a orelha do cara mesmo. Não, esse Jesus, esse Deus encarnado, sabia que se cumpriam as Escrituras e ele se entrega ao seu Pai para cumprir a sua missão. E é por causa desse Cristo aqui que eu e você temos esperança, temos paz. É por causa deste Jesus que hoje a gente olha para o sofrimento e a gente se lembra dele. Hoje a gente vê a escassez de recursos e a gente se lembra dele. Hoje a gente vê o medo da morte e a gente se lembra dele. Que se Jesus venceu, porque ele venceu, nele eu e você podemos vencer também. Eu queria orar com você. Eu queria te abençoar nesse momento. Quero me dirigir a você que está angustiado, está com ansiedade, está com medo, está com pânico. Sei lá, teus filhos estão vivendo um momento difícil, teu casamento não está legal, e você talvez até como cristão imaginou que o sofrimento não podia estar convivendo com a sua realidade ou identidade cristã, e eu estou mostrando aqui exatamente o contrário, que o sofrimento faz parte da vida cristã. Paulo disse que quem quer viver uma vida piedosa vai ser perseguido. Nós estamos num mundo que precisa de redenção, de amor, de restauração. Nós não estamos num mundo perfeito, longe disso, mas nós temos um Deus que é a solução e é poder para a salvação de todo aquele que crê. E eu queria orar por ti, pela tua família, pela tua casa, mas eu queria que você se colocasse nessa narrativa aqui, como um Pedro, como um Tiago, como um João, ou quem sabe até como parte dessa grande multidão com porretes, com lanças, com espadas, ou quem sabe se colocasse na situação de pagãos que também perseguiram Jesus. Nós somos esses seres humanos. E é preciso essa humildade, essa consciência de que uma narrativa como essa acontece porque Deus é muito paciente e quer falar conosco, quer chegar lá dentro do nosso coração, quando a gente terceiriza os nossos problemas, culpa os outros e tem um coração duro para ser transformado e se arrepender. O Evangelho é isso, é a paciência, o amor de Deus para mostrar calmamente como a gente é pecador, como a gente erra e condena coisas as mesmas que fazemos, as mesmas que praticamos. Nós nunca podemos esquecer que as pessoas que entregaram Jesus faziam parte de um sistema religioso de então e que se entendiam piedosas e tementes a Deus e conseguiram matar o Filho de Deus. Que Deus nos livre disso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abra os olhos a nós individualmente falando, de modo que Ele possa derramar luz nas nossas trevas. Possamos perceber como Deus é amoroso, paciente, dialoga conosco, tem a paciência de fazer todo esse percurso aqui com os discípulos e dialogar com Pedro, com Tiago, com João, com Judas, com a guarda toda, com a multidão, que no fim vocês chegam de porretes. Eu estava no templo ensinando, ele fala com todas as pessoas da narrativa, porque ele tem esperança, porque Jesus é esperança, porque você pode ser transformado, você pode crer no Evangelho, você pode ter uma vida diferente. Vamos orar. Senhor, muito obrigado nessa noite. Muito obrigado, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, que é a boa notícia, é de que o Senhor decidiu descer, se tornar gente e sofrer
vivendo as nossas dores, mas sem pecado, sendo obediente até a morte de cruz, de modo a se tornar o nosso Redentor, o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, o nosso advogado. Senhor, abençoa agora cada um que nos assiste. Abençoa os meus irmãos, abençoa os nossos amigos, abençoa as pessoas que acompanham agora essa live. Que o teu poder, Senhor, transforme, perdoe, cure, regenere, faça renascer a esperança na vida desse amigo, desse lar, desse casamento. Sim, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós somos esses seres humanos pecadores, de coração duro, frio e insensível. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos transforma. Abençoa a vida de cada um desses que nos assiste, ou com doenças, ou com crises financeiras, crises de ordem emocional. Que a tua graça, que o teu favor, que a tua força, Senhor, venha sobre cada um nesse momento. Essa força que Jesus recebeu sobre si, pronto para a sua missão. Que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe. Em nome de Cristo agora. Amém e amém.